pessoal, tudo bem com vocês? Que saudades! Desejamos que o ano de 2021 seja repleto de alegrias, de saúde, de realizações. E agradecemos por vocês permitirem que possamos adentrar até a casa de vocês levando os ensinamentos de Jesus. Estamos muito gratos. Então, como a gente sempre inicia as nossas aulas, nós vamos continuar da mesma forma, fazendo inicialmente a prece. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Jesus, nosso mestre amado irmão, que possamos adentrar a casa dos nossos evangelizandos, levando os seus ensinamentos. Que o ano de 2021 seja repleto de saúde, de aprendizados e que possamos dar continuidade a essa tarefa tão bonita que fazemos em Teu nome. Gratidão, Senhor Jesus, por estarmos aqui iniciando esse trabalho tão belo. Abençoe a nossa aula de hoje e todos os evangelizandos e suas famílias. Assim seja. Pois é, pessoal, hoje dando continuidade às nossas aulinhas virtuais, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, renovação espiritual. Você já ouviu falar nessa expressão? Renovação espiritual, o que ela pode ser? Primeiro, a gente precisa entender o que seria renovação. O que para você é renovar? Na verdade, renovar é uma nova forma de fazer as coisas. É tentar melhorar. Tornar novo, progredir, olhar diferente para as coisas e para as pessoas. Fazer diferente nas pequenas coisas do dia a dia. Para a gente entender melhor esse conceito de reforma, de renovação espiritual, nós vamos trazer um videozinho aqui, um pouco diferente, mas eu acho que vocês vão tentar entender o que significa renovação espiritual a partir da reforma de uma casa. Vocês já experienciaram uma situação assim de reformar a casa, reformar alguma roupa, reformar a capa de um caderno? O caderno tá lá, a casa tá lá, a roupa tá lá. Nós não vamos jogá-la fora, né? Mas nós vamos dar uma cara nova para essa casa, para essa roupa, para o que é que a gente está fazendo. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre a reforma de uma casa. E para isso, vocês vão assistir esse videozinho que eu tentei fazer para vocês, tá bom? Aí depois a gente volta e continua a conversa. Até mais!
pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Eu tentei fazer então a construção de uma casa, né? Primeiro, para a gente reformar uma casa, eu pensei em construir uma casa. Essa casa foi feita com Lego e vocês perceberam ali que para uma casa ser construída, ela precisava de um alicerce, de uma base bem forte, firme, resistente, porque se eu não faço essa base resistente, as paredes desabam, né? A casa desmorona. Ela precisa de um terreno firme para que ela possa se sustentar. E da mesma forma, a nossa casa espiritual também precisa de um terreno firme, né? E nós aqui na evangelização buscamos essa firmeza e esse equilíbrio através dos ensinamentos de Jesus. Depois que eu fiz a base firme, é que eu começo a erguer, né, a casa com as paredes, né? E aí eu fui tentando montar a casinha para vocês. E é claro, gente, a construção de uma casa, de um prédio, qualquer tipo de construção, ela envolve muitos desafios. Ela não fica pronta de um dia para o outro. Às vezes a gente precisa desmontar o que a gente acabou de construir. Ali vocês perceberam, não sei se deu para perceber, porque a gente teve que acelerar o vídeo, mas algumas peças às vezes não se encaixavam. Eu tive que tirar uma peça para colocar outra, né? Porque senão uma poderia ficar uma parede maior que a outra ou menor, e isso não daria para a casa ficar firme. Então, do mesmo jeito, numa construção de uma casa, a gente precisa às vezes de um arquiteto, né, de um mestre de obras que é capaz de coordenar ali todos aqueles que são responsáveis pela construção daquela casa. Isso a gente está falando de uma casa mesmo, né, para ser habitada. E depois que a gente ergue as paredes, a gente precisa de um teto, né? E eu tive dificuldade para fazer aquele teto, gente, tive mesmo. Mas essa dificuldade, ela não me fez desistir, né? A gente não pode desistir diante dos desafios que a vida nos apresenta. Mas vocês devem estar pensando assim, por que a Gabriela está falando de casa, de construção? Ah, gente, eu tô falando de construção porque não basta apenas construir uma casa, não é verdade? Depois que ela estiver toda construída, o que a gente pode fazer? Ah, vamos pensar. Ah, gente, depois de uma casa toda pronta, o que a gente pode fazer? Colocar detalhes nessa casa, não é mesmo? Colocar os móveis, pintar e colocar a casa do nosso jeito. Mas com o tempo, com o desgaste dos materiais, dos objetos, essa casa também precisa ser reformada. Ela precisa ser limpa todos os dias, não é? Porque senão o ambiente não fica agradável para se morar. E por que eu estou falando disso? A reforma, a construção, a reforma de uma casa tem muito a ver com a nossa casa espiritual, com o nosso espírito. Vocês já pensaram na importância da gente domar as nossas tendências, né? Da gente limpar a nossa casa mental, a nossa mente, limpar o nosso coração como se a gente estivesse limpando uma casa mesmo, né? Passando vassoura, sabão, não é assim? Eu lembro de um sabão que a gente chamava de RI, sabia? Sabão da reforma íntima, né? Que a gente tem que passar todo dia no nosso corpo, mas na verdade seria no nosso espírito. É como se a gente estivesse tentando lavar o nosso espírito das nossas impurezas, né? Das nossas más tendências. Então essa reforma espiritual tem a ver com as nossas mudanças de atitudes, né? O que está dentro de nós e que também precisa ser reformado. A gente tem que dar uma cara nova àquelas atitudes que a gente tinha e que não podem permanecer mais. A gente pode melhorar aquilo que a gente pensa. Isso que tem a ver com a reforma íntima, né? Para a gente tomar um novo rumo, para a gente progredir espiritualmente,
né? Seja através do estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem discernimento para distinguir o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Nos reformar espiritualmente, então, tem a ver com essa limpeza da nossa casa interior. Limpar os nossos pensamentos, limpar as nossas atitudes, não é? No dia a dia da nossa vida em família, a gente também pode fazer muito isso, né? A gente pensar nas atitudes que a gente vinha tendo e que a gente pode melhorar. Pode fazer daquelas atitudes um novo aprendizado para melhorar. O que a gente vinha pensando que não era legal para nossa mente, né, para o nosso pensamento, e que a gente pode então mudar, né? O que a gente vem assistindo, o que a gente vem comendo, isso com relação ao nosso corpo físico, a nossa casa material, né? Mas pensando nas nossas atitudes, o que a gente pode melhorar, né? Que nova forma eu tenho de fazer as coisas, de pensar e de agir, as pequenas coisas do nosso dia a dia, para a gente renovar espiritualmente, para a gente crescer espiritualmente. Isso exige esforço, isso exige uma autoeducação, né? Nós mesmos nos educarmos para que possamos nos tornar espíritos cada vez mais evoluídos. Lembram lá da escadinha da evolução que a gente fala, né? A gente não volta a um degrau, né, da evolução. A gente está sempre caminhando para um degrau superior, ou então a gente está ali estacionado, mas a gente nunca desce, né, na escada da evolução, né, da progressão do espírito. Então a gente tem que pensar nisso, um novo olhar para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos e para as nossas ações. Isso tem a ver com a renovação espiritual. Por isso eu trouxe a ideia da casa. Deu para fazer essa associação? Reformar uma casa, limpar a casa, deixar ela agradável para que a gente more nela, né? Para que todos vivam em harmonia dentro dessa casa. E a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, a gente precisa também de limpeza, de reforma, para que o nosso espírito possa progredir, melhorar cada vez mais. Por isso a gente precisa dar um novo olhar para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes e para os nossos sentimentos também, né? Então vamos lá tentar praticar essa renovação espiritual? Vamos? Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim da nossa aulinha e para ela não ficar tão grande, eu vou indicar para vocês uma história bem bacana que fala sobre renovação espiritual, que está nesse livro aqui, A Alvorada Cristã. Nesse livro tem várias histórias que ajudam também no culto do Evangelho no lar. Vai aí uma dica para os papais, para as mamães, vovós e titias que acompanham as crianças no culto do Evangelho no lar, tá bom? E nele tem uma historinha aqui que eu estou indicando que se chama O Ensinamento Vivo. É uma história de uma menina que ela conseguiu aos poucos desenvolver, né, o seu espírito a ponto dela conseguir fazer a renovação espiritual, né? Ela era uma menina super crítica e que quando a mãe levou a menina para ver uma construção, uma obra, ela realmente viu a questão da importância de valorizar o trabalho dos outros e não destruir, né, o que a pessoa tem de melhor. Seria legal vocês lerem, tá bom? Do Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Bom, agora nós vamos finalizar a nossa aulinha com uma prece muito linda, que também vai mostrar pra gente a importância da renovação espiritual. Quando a gente tem um sentimento ou uma atitude que não tá legal e que a gente consegue transformar essa atitude, esse sentimento em algo bom. Não só pra gente, mas para todas as pessoas que nos cercam. Um grande abraço para vocês, gratidão sempre e vamos para a nossa prece final. Até breve. Oração de São Francisco de Assis. Senhor,
Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja.